Olá, Ricardo Torunski, tudo bem, meu amigo? Estou fazendo esse vídeo aqui, conforme combinamos, para demonstrar como funciona o nosso módulo de controle de estoque para EPCista, o módulo de almoxarifado. E eu vou tentar ser o mais breve possível e trazer as informações que são mais importantes e mais interessantes aqui para o tema, de maneira que fique uma coisa bem coerente, bem simplificada, mas que fique bem explicado. Então, nós temos aqui o nosso módulo e o almoxarifado faz parte dos módulos do SMART, que é o Smart Material Project, né? É o nosso sistema que atende projetos EPCs. Então, nós vimos ali do processo de engenharia, passa por compras, almoxarifado, qualidade e SMS, ou Saúde, Segurança e Trabalho, né? Então, essas etapas estão envoltas aqui pelo planejamento e controle, porque é esse departamento que dá o momento exato de cada atividade, de cada execução. Então, aqui, de maneira bem rápida, eu vou para a tela aqui do sistema e vou mostrar para vocês o que nós temos aqui hoje, tá? Primeiramente, a gente tem um controle de usuários. Todo usuário tem uma conta, né? E toda conta é configurada de acordo com o projeto, de acordo com as atividades que cada um pode executar. Nós temos aqui a opção de poder utilizar a ferramenta em português, inglês ou em espanhol, tá? É uma dos agregados, né, que nós trazemos aqui com relação à ferramenta. Então, indo aqui para a parte de operação em si, nós temos o módulo de engenharia e dentro desse módulo nós temos o início de toda a demanda, né, que é o catálogo de materiais. Então é uma coisa que de fato a gente precisa ter isso de antemão para poder que a ferramenta funcione, né? Porque se nós vamos controlar um estoque, a gente precisa ter esses cadastros desses produtos, de preferência padronizada, seguindo uma estrutura lógica de cadastro, para que facilite também a questão da identificação e o recebimento, né? Que o EPCista fará no momento que esse material for distribuído, tá? Então, eu tenho aqui uma tela onde eu faço esse cadastro. Tá? Eu posso fazer esse cadastro de maneira manual, eu posso fazer esse cadastro de maneira automatizada. Posso importar esses dados de um outro sistema dentro do SMART. Aqui eu tenho a opção de fazer o cadastro utilizando o código do material, que é os suprimentos, que a gente também chama de número do material, que é o que os suprimentos utiliza para fazer a aquisição. Eu posso ter uma especificidade para tubulação, se eu tiver um sistema que faz algum tipo de codificação para tubulação, posso ter um código SKU, que seria o código padronizado, a descrição curta, a descrição longa, unidade de medida, peso, se houver, dimensões, a origem, se é nacional ou importado, se é um material, ou é um equipamento ou um serviço, tá? A propriedade dele, se ele é próprio ou se ele é de terceiro. Então, se o EPCista for utilizar essa ferramenta para fazer o gerenciamento dos materiais que forem fornecidos por vocês, esse EPCista vai controlar como um material de terceiro, porque não é dele, ele só está recebendo esse material para que em algum momento seja aplicado, né? O fornecimento não é dele. Então, tem alguns materiais que eu posso controlar o estoque normal, que a gente considera projeto, né? Que é sob demanda, o ressuprimento, sobressalente se houver, reserva operacional se houver. Aqui eu faço a parte do NCM, se for o caso. Eu tenho part number, se for algum equipamento que tenha essa característica. Aqui eu posso definir se a característica é normal ou é packlist, se ele é um item inteiro ou se ele tem partes, se é um EPI, porque a gente também tem módulos para distribuição e controle automatizado através de código de barras, crachá, biometria, para distribuição de EPIs na obra. Aqui eu estou falando para um EPCista no caso, né? Se ele é perecível, sim ou não, qual é a criticidade dele, né, para o projeto, e uma família que nós definimos de 3 níveis, né, que a gente adota aqui para o segmento industrial, mas ele serve para qualquer segmento. Tá? Então essa aqui seria a parte inicial do cadastro, e isso pode ser importado diretamente do RP que a empresa utiliza. Então, indo aqui, eu vou mudar do projeto, porque esse projeto aqui eu não tenho saldo de materiais, né? Então eu vou entrar aqui, essa é uma outra utilidade que é muito útil para a gente que trabalha com projetos, né? Nós temos unidade matriz, e aí nós temos os projetos que estão sendo executados naquele momento. Então aqui nós temos um projeto aqui que chama Projeto Gaia. Eu vou entrar nesse projeto e nós vamos visualizar as operações que estão sendo feitas nele.
tá? Isso aqui para quem tem a opção de poder acessar, né? Normalmente administradores fazem isso. Então, vou entrar no projeto, tá? Ele carregou novamente para mim. Isso aqui é um projeto real, né, da empresa da Tequali, que é uma empresa que nós trabalhamos aqui em parceria com ela. Somos prestadores de serviço. E nesse caso, quando eu vou na engenharia, catálogo de materiais, eu vou verificar só os itens que tem em estoque. Nesses itens que eu tenho em estoque, eu tenho uma classe aqui que é a classe de tubo, né? Tubulação. São itens que utilizam muito em praticamente todos os projetos. Nós temos interligações que são feitas, né, para algum tipo de serviço e é um item bastante utilizado. Então tem um tubo de inox aqui. Estou vendo aqui a descrição curta, né? Descrição completa, porque esse cadastro aqui é um cadastro padronizado. Ele vem de um outro sistema que também é nosso, da E-Material, que é justamente o sistema, o Smart PDM, que a gente utiliza para fazer padronização e também para criar interface de um sistema para o outro, onde eu consiga ter essa padronização de maneira bem estruturada. Todo cadastro que é feito lá, ele reflete aqui. Então eu tenho todas aqui, tem o peso, né, as dimensões, os custos desse material. Eu posso, né, definir alguma coisa de budget aqui também, para no caso de quem usa os outros módulos, né, para compra. Aqui eu tenho um resumo bem simplificado de entradas, saídas e estoque. Aqui eu tenho as movimentações que foram feitas para este item, né, e cada aplicação dele. Aqui dentro do almoxerifado, aqui nós estamos falando dentro de almoxerifado mesmo. E se eu conseguir, se eu clicar, dar 2 cliques aqui nesse documento, eu consigo visualizar ele, tá? Qual que foi a aplicação. Aqui eu tenho uma área que eu faço a aplicação, eu tenho um número de programação que vem de uma ordem de serviço que precisa ser atendida, que também esse vínculo ele é automatizado. Eu gero essa ordem de serviço e ele sobe para cá automaticamente, né? No caso de tubulação, onde eu tenho isométricos, eu posso referir esse isométrico. E aqui eu tenho o número do documento, a data do movimento, né, a data da emissão, os status, né, atendidos. Essa requisição está 100% atendida, porque o status principal está aqui em cima, está atendida. Então estão todos atendidos, né? E aqui no final eu tenho a quantidade de itens que eu atendi, a quantidade requisitada total, a quantidade total atendida, o total de atendimento financeiro, porque esse item foi um item comprado e gerido pelo sistema, né? É feito através de integrações, que nós temos portais eletrônicos, e a gente faz a importação de lá, e aqui está o peso desse item, nesse caso, né? Então, esse aqui seria o resumo desse documento. Tá? E eu tenho também para todos os outros itens, né? Aqui, se eu tivesse a ordem de compra, apareceria aqui. Aqui é o nosso SIGA, né? Que é o nosso número de rastreabilidade do material. A gente rastreia ele da entrada até a aplicação. Aqui eu tenho os controles de estoque, que eu posso fazer por localização e por armazém. Tá? Aqui eu tenho um armazém 01. Esse 01 aqui identifica que armazém que é. Aqui ele fala que é uma quadra, né? Tá aqui quadra A. Então, a descrição do local que foi colocado aqui, no caso, foi quadra 1. Esse item está disponível porque ele foi um item que foi liberado pela qualidade. Então, ele foi recebido na obra, a qualidade local fez a inspeção, liberou com um relatório de inspeção, de recebimento. Dependendo do cliente, esse tipo de serviço ele é exigido contratualmente. Dependendo do cliente, não. Aqui eu tenho um consumo, ele mostra aqui um consumo bem simplificado, mês de março, né? Mês de abril. Aqui o consumo diário, que ele faz uma comparação de tudo que foi consumido no mês. Aqui a mesma coisa. E aqui em cima nós temos algumas informações aqui de autonomia, estoque, isso para itens que são de reposição automática, né? Para itens que é projeto, que vai quantidade exata para aplicação, isso não é demandado, mas são informações que estão aqui disponíveis. Aqui eu tenho um histórico, que ele mostra quais são as RMs, né, que foram requisitadas para esse item, até para eu saber qual é a quantidade total de aplicação no projeto. Mostrando isso aqui para vocês, só como curiosidade, mas não foi o que foi pedido. O Ricardo pediu para que fosse uma coisa bem simplificada. Nós estamos tentando simplificar o máximo possível. Aqui eu posso gerar um código de barras, tá, para poder identificar esse item de prateleira, ou se for um item de campo, eu consigo fazer essa identificação simplificada através
dessa etiqueta, que é gerada automaticamente. Aqui, se tiver packlist, eu consigo criar uma lista, né? Aqui eu consigo duplicar esse item, se eu quiser copiar essa estrutura e gerar um cadastro novo, alterando algumas informações. Se for a mesma, ele não vai aceitar, porque ele não aceita a duplicidade, né? Aqui eu posso salvar, excluir ou fechar, tá? Então, essa aqui seria a parte do estoque e do controle de cadastros. Então, voltando aqui, vamos lá para o almoxarifado, né? O que nós temos aqui de interessante aqui para a gente, para fazer a parte de controle de estoque e a gestão dos materiais que são enviados para o EPCista, no caso, né? Então, quando esse material é remetido para o EPCista, ele vai com uma nota fiscal de transferência. Isso no nosso cenário, tá? Se no cenário de vocês for diferente, a gente avalia qual que é o documento que segue, né, junto com o material. Então, aqui na parte de movimentos, eu tenho movimentos de entrada, movimentos de saída, eu tenho requisição de transferência de materiais entre contratos, e aqui eu tenho movimentos manuais, que eu posso fazer um inventário ou alguma coisa nesse sentido. O movimento de entrada, normalmente ele acontece através de uma nota fiscal ou através de um romaneio, depende de como que a empresa trata isso. Aqui eu tenho os itens que estão em recebimento, vou ver se tem alguma coisa, não tem, estão todos recebidos, né? Então eu vou pegar os recebidos. Aqui eu tenho uma estrutura, aqui eu tenho uma nota fiscal de remessa, né? Que a Tequali enviou para a Tequali, filiais diferentes, e aí esse material é recebido em loco, conferido e lançado no sistema, até para que a gente possa ter a evidência, né, desse controle de recebimento evidenciado por quem recebe. Porque às vezes acontece, né? Algumas vezes alguém faz uma remessa e essa remessa nem sempre ela chega como a documentação saiu. E aí tem um crivo, né? Um cheque que é feito lá do outro lado, quando o material chega na obra. E isso é lançado no sistema e a partir daqui é gerado os estoques, né? Aqui eu tenho um anexo, eu posso vir aqui fazer anexar qualquer documento, uma cópia da nota, uma cópia do romaneio, uma cópia da ordem de compra ou da ordem de serviço, aquilo que for interessante, posso anexar qualquer documento aqui, tá? Aqui eu tenho uma que solicitar inspeção de CQ, é uma opção que eu posso marcar, que eu não vou conseguir marcar porque esse item já está encerrado, né? Já foi feito o recebimento. Eu não consigo marcar, mas se eu quero que a qualidade faça a inspeção, eu marco aqui e esse item vai cair lá para a qualidade para eles inspecionarem. Enquanto eles não fizerem a inspeção, esse estoque não é liberado para aplicação na obra, tá bom? Então, essas são algumas informações que eu acho que são interessantes, por mais que às vezes não utilize, mas é interessante, né? Ela não foi com uma ordem de compra, porque foi uma transferência de filial, entre filiais, foi através de uma nota fiscal eletrônica, o número da nota está aqui, o número do movimento, tá? Todos os movimentos dentro do Smart são rastreados, então, desde a origem da entrada até a aplicação, eu sei qual foi quem forneceu, em quais estoques está, onde passou e onde foi aplicado. Então, isso para a gente é muito interessante nos segmentos, né, e nos ramos de atividade que nós estamos inseridos, que é bem óleo e gás, energia e papel e celulose, mineração. Então, o pessoal tem essa preocupação de fazer esse rastreamento. Aqui eu posso emitir um comunicado de recebimento. Tá? Esse comunicado de recebimento já se encontra emitido. Se eu quiser visualizar ele, eu posso visualizar. Isso no caso de eu querer informar alguém que houve um recebimento e esse recebimento veio para uma determinada aplicação. Tá aqui as aplicações cadastradas para esse projeto, né? Uma nota fiscal que veio com o número de um fornecedor e aqui o conferente, quem conferiu isso na obra, né? Eu posso fazer isso. Aqui eu consigo imprimir um comunicado de recebimento, um espelho de recebimento para a guarda desse material no estoque quando ele chega. Eu consigo emitir uma etiqueta de identificação, tá? Vou até solicitar aqui a emissão dela para que vocês vejam como que funciona. Essa é uma etiqueta para um item de projeto, para ser identificado, porque nela eu tenho todas as informações de entrada, eu tenho as dimensões, eu tenho o número do documento, tem um código de barra que eu posso fazer a verificação disso no sistema através de um leitor, se for o caso, né? E aqui o número de RM, que é a origem que deu para essa entrada. Aqui está sem número porque esse item foi uma transferência interna. Então, ele não vai aparecer. Tá? Mas quando vem no processo
completo, que vem da engenharia, sobe para suprimentos, depois tem recebimento, esses dados são todos preenchidos e essas informações ficam disponíveis no momento de eu verificar esse material lá no campo. Tá bom? Aqui eu tenho esse item, eu tenho uma outra etiqueta que eu também posso utilizar, né? Uma etiqueta um pouco menor. E ela sai, né, aqui para poder fazer identificação. Normalmente nós utilizamos etiquetas autoadesivas, né? Tipo BOPP, que ela é plastificada, tem uma resistência maior e um tempo de duração maior também. Tá? Então, todos esses detalhes aqui a gente prevê. Se tiver alguma coisa que não está previsto, ou um modelo, um tamanho de etiqueta diferente, a gente faz esse desenvolvimento e coloca para operar. Tá? Aqui eu tenho a validação, eu posso validar, salvar, excluir ou fechar. Depois que ele está validado, eu já não consigo mais fazer nenhum tipo de alteração. Aqui embaixo o usuário que fez essas operações, né? É uma chave de validação que o sistema utiliza se eu quiser fazer uma verificação sobre esse documento, se ele é um documento legítimo do sistema mesmo. Tá? Então essas chaves são guardadas justamente para que a gente tenha um controle bem dedicado. E eu tenho todos os CRMs emitidos, né? Aqui eu tenho finalidade da aplicação. Quando é um projeto que eu controlo toda a demanda, eu posso controlar a aplicação, posso controlar ativo, consumo, locação, revenda, serviço, terceiros. Então a gente consegue fazer assim uma gestão bem elaborada com relação a isso. Tá? Então tenho aqui a questão da nota, o recebimento. Aqui voltando aqui na questão da nota, quando eu recebo, né, eu tenho um espelho de nota fiscal. A partir do momento que eu dou entrada nessa nota, eu gero esse espelho para poder fazer uma verificação destes itens, ou não, depende aí da dinâmica, né, dos processos que eu posso estar utilizando aqui da melhor maneira possível. Tá? Com as quantidades, os valores unitários, os cabeçalhos com os dados do projeto. É um espelho de recebimento para simples conferência. Né? E eu tenho aqui também, né, um envio por e-mail. Eu posso pegar toda essa documentação e posso encaminhar por e-mail. Ele gera para mim o documento, eu verifico os grupos, né, que estão nessa lista desse grupo para poder ser comunicado que uma nota fiscal ou um item, né, chegou ali na obra, e aí isso é feito através desse modo. Eu posso tanto informar como posso não informar. Ou posso também utilizar um microserviço que nós temos, que ele automaticamente ele faz isso todas as vezes que algum documento entrar no sistema. Tá? Então, a gente trabalha tentando trazer a informação de fato para quem vai utilizar. Tá? Então, esse aqui é o nosso movimento de entrada. Fez a entrada, automaticamente, se eu pegar um item desse daqui, nós temos uma central de relatório, aqui pelo atalho de menu eu consigo visualizar ele bem rapidinho. O que eu faço? Eu vejo aqui o recebimento de material, no caso eu coloco aqui o meu código, né, do material, e aí eu vejo em quantos recebimentos esse código foi utilizado, né, justamente para poder eu ter a informação de que esse produto, esse material, ele teve uma entrada com 5 quantidades, né? Eu estou olhando aqui o período inteiro do projeto, o valor dele seria esse aqui, 9.900, né? O valor da nota fiscal está aqui, e isso é o que a gente procura ter sempre, né? Que é a rastreabilidade das entradas, o tipo de aplicação, se é consumo, se é locação, item que é para o projeto, item que não é para o projeto. Então, a gente sempre se preocupa em ter essa gestão bem elaborada, e é um processo de rotina, né, de regras que a gente vai precisar visualizar ali dentro da obra. Né? Então, aqui eu tenho a entrada, né? Aí depois, se eu tiver uma saída, né, desse material voltando para a origem dele, eu faço uma saída por aqui, que o processo é praticamente o mesmo. E se eu tiver uma requisição de transferência entre contratos ou entre obras, né, do próprio grupo, aqui eu faço essa transferência e esse material ele é recebido lá na outra obra e validado pela equipe que faz o recebimento. Tá certo? Então aqui seria esse resumo para os movimentos, né? Aí depois eu tenho requisição de almoxarifado, né? Eu posso fazer de duas maneiras hoje. Eu posso fazer a requisição de almoxarifado por um documento, ou eu posso fazer através de uma planilha de importação.
No caso de empresas que utilizam sistemas para fazer planejamento de ordem de serviço. Essas ordens geram uma lista de materiais que está vinculada no código da empresa e isso é feito, essa importação automática para dentro do sistema. Nós usamos isso daqui em alguns contratos com a Petrobras e funcionou muito bem. Tá? Então aqui a requisição de almoxarifado, eu vou ver se tem alguma não atendida. Tá, tem algumas aqui não atendidas ainda. Então, o que, que eu faço? Entro nessa requisição, ela já está aqui emitida, né? É uma requisição que tem para estrutura metálicas, eu tenho um usuário que emitiu no sistema, a chave de validação desse documento. Aqui não tem isométrico, porque não é linha, né? Mas são itens que vai ser aplicados nessa unidade, né? Evaporação. São alguns kits de estrutura e algumas estruturas metálicas em si, chapas e alguns outros itens. Aqui está o projeto, né? Projeto Gaia. Esse eu não consigo mudar, ele só mostra para mim que projeto que é, mas eu tenho que estar no módulo do projeto, naquela unidade, para que eu consiga fazer qualquer documento para ela. De fora eu não consigo fazer do lado de fora. Isso aqui é uma maneira da gente fechar, né, o círculo para que as pessoas cometam menos erros possíveis, né? A ideia é sempre essa. Aqui eu vou imprimir esse documento, tá? Eu posso fazer de duas maneiras, tá? A maneira que a gente recomenda é imprimir o documento e ir fisicamente lá no local do estoque, que está aqui, né? Os movimentos de rastreamento e as localizações de cada um. Então, verificar essas quantidades e efetuar o pagamento. Aqui está a quantidade requisitada e aqui está o que está disponível. E eu venho, faço essa anotação, no final assina quem requisitou, quem entregou, e a gente tem um documento que dá rastreabilidade para as aplicações, porque a aplicação está aqui, ó, evaporação, né, tem um número de unidade, aqui eu tenho um projeto, aqui a data de emissão dessa requisição, quem foi o emissor, né, da requisição, e aqui o número da programação quando ela existe. Tá? Isso aqui nós estamos falando para EPCista. E aqui um código de barra que eu posso fazer a leitura do documento na hora de dar baixa no sistema. Tá? No finalzinho eu tenho aqui o local do requisitante, quem assina, eu tenho o conferente, tá? E aqui eu tenho a minha chave de validação para confirmar que esse documento foi emitido dentro do sistema. E o status dele é não atendida. É uma requisição não atendida. Tá? Então, o que acontece? Quando eu preciso ver as que tem, eu vou pegar uma atendida, tá? Para você ver como que ela aparece. Quando ela já foi atendida, aí ela tem esse status aqui, status de atendido. Né? Para facilitar também, e aqui já aparecem as quantidades atendidas aqui do lado direito, para que não haja, né, nem corra o risco da gente fazer uma requisição duas vezes. Na última página tem aqui, onde tem as assinaturas, ele aparece que a requisição atendida. Tá bom? Então, aqui, no momento que eu faço o atendimento, eu faço também a baixa do estoque. Como nós vimos lá naquela tela inicial, aqui do tubo, né? Peguei como exemplo. Quando eu pego os movimentos, eu pego aqui os verdinhos, são as entradas, né? E aqui, o vermelhinho, são as saídas. Se eu quiser ver esse movimento aqui em forma de relatório, eu posso vir aqui, né, no meu atalho de menu, digitar R1, que é relatório. Eu que tenho um relatório que chama diário de estoque. Eu posso vir utilizar esse relatório para visualizar. Eu vou aumentar um pouco aqui, porque ele está um pouco pequeno, né? Para visualizar as movimentações desse item, tá? Aí aqui eu tenho as entradas, notas fiscais, por período, né? Por data, né? Ele segue do mais recente para o mais antigo. E tem as entradas, aqui tem as saídas. Aqui eu tenho o fornecedor com o número do documento. Aqui eu tenho as saídas com o número do documento. Tá? E aqui os números de movimento de rastreio. Né? Então eu pego o número 12, teve a primeira entrada. Ele está saindo aqui 3.10 dessa entrada. Então o meu estoque disponível hoje é 7.26. Aqui embaixo eu tenho os resumos, total de entrada, total de saída e o meu saldo. Tá bom? É uma maneira da gente ter como verificar e validar os relatórios que a gente utiliza no dia a dia. Né? Então, requisição, recebimento. Aqui eu tenho protocolo. Se caso eu recebo um documento e eu quero remeter esse documento para alguém, eu posso criar um protocolo e emitir esse documento. E do outro lado, alguém vai recebê-lo. Né? Aqui eu tenho algumas consultas, né? Posso consultar o material,
eu posso consultar um resumo de compras de RM. E aqui são alguns relatórios que estão fora do cenário de almoxerifado, né? Está mais vinculado à parte de engenharia e suprimentos, até para a gente poder validar as demandas que são apontadas pela equipe de engenharia. Aqui eu tenho os últimos recebimentos que eu fiz, que eu posso verificar isso de maneira online, automática. Se eu ter essa tela aberta aqui, eu consigo visualizar cada recebimento, da mesma maneira que eu vejo lá na entrada dos movimentos de entrada, né? Aqui, se eu tiver item locado na obra, aqui eu estou falando para o próprio EPCista, no caso, né? Se ele tem algum equipamento locado, ele pode controlar as entradas dos equipamentos e o mapa de locação através desse relatório. Eu tenho um repositório de arquivos, onde eu posso guardar a documentação que foi gerada durante o contrato. Isso é muito interessante e já tem ajudado bastante empresas, né, a testar alguns recebimentos, porque aqui também dentro do almoxerifado, na parte de recebimento, eu posso movimentar os itens entre armazéns, de um armazém para outro, né, dentro do mesmo projeto, porque para sair de um projeto para outro eu tenho uma movimentação de transferência entre obras. E aqui eu tenho emissão de boletim de divergência. Quando eu recebo algum item que tem alguma divergência, eu tenho a possibilidade de registrar essa divergência. Relatório fotográfico de recebimento, eu posso criar esse relatório e a gente visualizar ele em algum momento, né, de alguns materiais. E aqui eu posso imprimir etiquetas com código de barras que a qualquer momento, né, para qualquer tipo de material, seleciono e mando fazer essa impressão. Tá bom, pessoal? Eu acho que, assim, para a questão de controle de estoque para almoxarifado, aqui também eu tenho uma parte de inventário, tá? Eu posso fazer inventário dos itens que eu recebi. E esse inventário pode ser por produto ou por local de estoque. Eu posso fazer essas contagens, fazer as verificações, fazer as validações. E no final, se identificar que de fato teve algum problema, como extravio, furto, alguma coisa nesse sentido, a gente pode validar esse inventário, diminuindo esses itens do estoque. Uma outra maneira que a gente tem para poder controlar o nosso dia a dia ali com relação ao almoxarifado. E no mais tem os relatórios, né? Que eu posso fazer as verificações, como esse que eu já mostrei, diário de estoque, recebimento de material. Aí eu tenho itens por localização, né? Tenho aqui um balancete financeiro do material, que não é o caso, mas como eu lanço ali os valores, né, desses itens, eu posso também estar utilizando esses relatórios para poder verificar alguma coisa que seja útil, né? Material sem movimentação do estoque, muitas vezes acontece pelo item de consumo que o próprio EPCista utiliza, mas a gente tem bastante possibilidades de gerenciamento. Tá bom? Eu mostrei aqui rapidamente, né, como nós havíamos combinado, e eu espero que tenha ficado assim, tenha ficado mais claro, né, com relação ao que a gente pode fazer. E, na verdade, o nosso banco de dados, né, o nosso host de conexão, ele fica na web hoje. Então, uma das características que a gente precisaria aí para poder fazer o atendimento seria ter a internet na obra, para que essa conexão seja uma conexão plena, né, e de fácil acesso. Estamos desenvolvendo um módulo que permite trabalhar offline e atualizar a base na medida que a gente tem internet para alguns lugares, né, atendimento de balcão, por exemplo, que a gente sabe que não pode parar, nem pode aguardar que a internet retorne. Então, para esses itens, nós estamos desenvolvendo uns módulos específicos que ele funciona online e offline ao mesmo tempo. À medida que ele vai tendo conexão de internet, vai sendo atualizado a nossa base online. Tá bom, pessoal? Aí, Ricardo, nós temos algumas coisas já em andamento também, que o sistema nunca para, né? Ele está em desenvolvimento constante. Que são os botõezinhos aqui de interrogação, né? Que é o menu de controle. Aí eu tenho aqui, assista ao treinamento sobre como utilizar esta tela. Aí nós estamos construindo isso para todas as telas, né? Como utilizar, dando dicas de como fazer gestão da melhor maneira, né? Que a gente entende que seja a melhor maneira, as melhores práticas, justamente para que as pessoas consigam ter isso de maneira bem simplificada, bem organizada e necessitando, né, dessas informações,
elas estejam bem disponíveis. Nós temos aqui também a parte de administração do sistema, né? Eu tenho a parte de cadastros, onde eu posso cadastrar vários itens, né? Movimentos manuais, família de materiais, centro de custo, departamento, ou centro de custo e área de aplicação. Para a gente aqui o tratamento ele é praticamente o mesmo, tá? A gente utiliza a área de aplicação aqui com a nomenclatura de centro de custo, mas dentro das telas, em vários lugares, ele aparece também a área de aplicação. Os departamentos que a empresa utiliza, os cargos e funções, os fornecedores, os funcionários, né? Os locais de estoque, catálogo de materiais e unidade de medida. O que a gente tem aqui de cadastro hoje, para poder trabalhar, né, com as informações que a gente precisa. Dentro da administração eu tenho os usuários, eu tenho um chat aqui que a gente utiliza internamente dentro do próprio sistema, né, que pode ser utilizado se for necessário. Tem algumas configurações, tem dados do contrato, né? Os dados do contrato aqui, quantos contratos eu quiser aqui no caso, ele está com uma referência aqui que eu preciso corrigir, e não vai me mostrar isso agora, mas eu posso cadastrar quantos contratos eu quiser controlar, né? Então, tenho aqui os grupos de e-mails, né? Os backups. E os usuários, eu posso controlar todos eles de maneira que eu dei acesso, né, a menus, relatórios, né, que cada usuário pode acessar de menu, de relatório, qual contrato esse usuário está vinculado, né? E aqui no caso de suprimento, se tem nível de aprovação e hierarquia de aprovação. Não é o caso, né? A gente não utilizando, não vai ser preenchido. Tá bom? Então, seria isso. Basicamente, seria isso. Acho que o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu acho que ficou bem claro aqui com relação ao que a gente pode fazer. Tá bom? Um forte abraço a todos aí, fiquem com Deus e espero que a gente possa estar juntos aí nos próximos meses. Um abraço.